Olá, grande abraço para você que se liga aqui no Mestres da História. Professor Edenilson mais uma vez com você para uma aula de História do Brasil. Nós já falamos sobre as grandes navegações, falamos sobre o período pré-colonial, falamos sobre a administração colonial, o sistema de capitanias, o sistema de governo geral e agora, nesta aula, iremos abordar a economia colonial, com destaque para a economia açucareira. Você precisa necessariamente compreender de que maneira que a América Portuguesa foi inserida dentro da economia portuguesa para gerar riquezas dentro do chamado mercantilismo. São pontos essenciais que os senhores precisam necessariamente ter conhecimento. Vigorava nessa época da Idade Moderna o chamado mercantilismo. E o que foi o mercantilismo? Foi um conjunto de doutrinas e práticas econômicas baseadas na intervenção do Estado na economia, buscando uma balança de comércio favorável. E nesse sentido era a função da colônia fornecer riquezas que possibilitassem o entesouramento da metrópole. Então, nesse sentido, é claro, Portugal implantou aqui na América Portuguesa a chamada plantation açucareira. Que é isso, professor? É o cultivo de cana-de-açúcar em larga escala voltado exatamente para a exportação. Então vamos lá, vamos analisar esse contexto do chamado complexo açucareiro, que foi extremamente significativo para a política econômica de Portugal durante os séculos 16, 17 e 18. Pois bem, vocês sabem muito bem que a colonização sistemática, regularizada, uma colonização efetiva de Portugal na América começa aproximadamente em 1530, com o envio da expedição de Martim Afonso de Souza, que fundou a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, e deu início ao cultivo de cana-de-açúcar. E por que razão a produção açucareira foi escolhida como carro-chefe para sustentar a economia metropolitana aqui na América? São razões específicas e razões muito fundamentais. Portugal precisava de um produto que pudesse proporcionar um acúmulo de riquezas. E o produto essencial foi exatamente a cana-de-açúcar. Veja só, a cana-de-açúcar possuía um grande mercado consumidor na Europa, um mercado ávido em consumir cana-de-açúcar. Além disso, este produto, o açúcar, poderia proporcionar uma alta lucratividade para a coroa portuguesa, que a propósito já possuía uma certa experiência, já tinha uma expertise na produção de cana-de-açúcar, pois a plantava nas Ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde. Então, literalmente, os portugueses não eram marinheiros de primeira viagem. Os portugueses já possuíam conhecimento técnico no cultivo de cana-de-açúcar. Legal? Além disso, nós temos condições geográficas extremamente favoráveis ao desenvolvimento da lavoura açucareira na América Portuguesa. Solo fértil do tipo massapê e clima tropical úmido. Clima quente e úmido, ou seja, condições extremamente propícias para o desenvolvimento desta atividade. Outro fator ainda importante no cultivo de cana-de-açúcar, a chamada plantation açucareira, principalmente no início do século XVI e século XVII, foi o financiamento holandês. Os holandeses financiavam a produção, transportavam essa produção para a Europa, refinavam o produto e distribuíam o açúcar no velho mundo. Portanto, os holandeses eram grandes parceiros econômicos dos portugueses. Sendo assim, foi montado na América Portuguesa o chamado complexo açucareiro, que apresentava o engenho. O engenho é o nome dado exatamente para a grande propriedade de produção açucareira. O engenho então reunia todas as partes constitutivas do sistema produtivo. Tínhamos no engenho a casa grande, local onde era habitado pelo senhor de engenho e seus dependentes,
Além disso, tínhamos a senzala, habitação dos escravos, o local das plantações, os canaviais, tínhamos capelas, tínhamos os mocambos, que eram as residências dos trabalhadores livres nas fazendas, nos engenhos açucareiros do Brasil. Enfim, o engenho era um grande complexo de produção açucareira e ele apresentava vários setores. O setor agrícola, o local responsável pela produção, onde você tinha o latifúndio, monocultor e escravista. Veja só aqui algumas das características básicas da plantation: monocultura, escravidão e latifúndio. Veja só, latifúndios são as grandes extensões de terra. Professor, por que razão os portugueses precisavam de grandes extensões de terra? Meus amigos, a produção visava o mercado externo, visava o comércio internacional. Logo, precisava ser uma grande produção, uma produção em larga escala. Daí a necessidade de uma grande abundância de terras férteis, os latifúndios. Mão de obra escrava. Não podemos desconsiderar que o tráfico negreiro era uma importante atividade dentro da política mercantilista lusitana. E temos ainda a questão da monocultura, e é de fácil entendimento. Afinal de contas, os portugueses precisavam uma produção em larga escala. Por isso, precisava priorizar um produto. O produto tinha que ser carro-chefe, cana-de-açúcar. Produção em grande quantidade, visando justamente o mercado externo. Havia também o setor fabril dentro da plantation. O setor fabril era o local responsável pelo beneficiamento da produção, ou seja, o local onde a cana-de-açúcar seria transformada em açúcar propriamente dito. Então a produção, o beneficiamento da produção se dava no engenho, que era o setor fabril. Então perceba que nós temos uma face fabril aqui da plantation, porque o produto não era exportado em espécie, não era exportado no seu estágio bruto, não. Havia um beneficiamento dessa produção. A cana-de-açúcar era transformada em açúcar e isso ocorria nos engenhos, ou seja, local em que ocorria o beneficiamento da produção. O terceiro setor do engenho é chamado de setor camponês. É justamente a parte constitutiva do engenho em que se dava a produção de gêneros de primeira necessidade. Mandioca, arroz, feijão. Eram as pequenas roças voltadas para uma lavoura de subsistência, ou seja, para o consumo interno. Quem trabalhava nessas pequenas roças eram escravos que eram retirados do eito, ou seja, retirados da labuta mais pesada nos canaviais e transferidos para essas pequenas roças, visando a produção de gêneros de primeira necessidade que seriam consumidos ali mesmo no engenho. Eventualmente, sobras dessa produção, ou seja, excedentes, poderiam ser comercializados com vilas próximas. Esse tipo de atividade, muito estudado pela historiografia atual, é conhecida como brecha camponesa. Inclusive, poderia possibilitar, algumas vezes, o acúmulo de um certo pecúlio por parte desses escravos deslocados nessa atividade. Pecúlio este que, eventualmente, poderiam ser utilizados na compra de suas alforrias. Então atenção, meus amigos, um aspecto interessante, estudado recentemente pela historiografia brasileira, a chamada brecha camponesa, que é essa exceção dentro do quadro vigente na escravidão da América Portuguesa. Muito bem, além disso, cabe ainda ressaltar que nós temos várias atividades complementares. Você já percebeu na nossa aula de hoje
que a produção açucareira era o carro-chefe, era a atividade principal da América Portuguesa. Mas será que era só essa? Professor, o senhor falou agora há pouco que era a monocultura de cana-de-açúcar. Sim, era uma atividade voltada para o mercado externo. Mas haviam ainda atividades ligadas ao comércio interno, como essa da brecha camponesa, por exemplo, uma agricultura de subsistência. E haviam outras atividades também paralelas e complementares à produção de cana-de-açúcar. Entre elas eu destaco para vocês a pecuária, a criação de gado. O gado, no caso o gado bovino, foi introduzido na América Portuguesa pelos colonizadores. Não havia o gado bovino na América Portuguesa antes disso. Essa criação de gado foi fundamental para a ocupação de áreas no interior do Brasil, na área do sertão nordestino, ao longo do Vale do Rio São Francisco. Portanto, a pecuária foi fundamental, contribuiu de maneira decisiva para a ocupação do interior do Brasil. E aí você pode se perguntar, vem cá, professor, onde é que estava a produção de cana-de-açúcar na América Portuguesa no século XVI e XVII? Eu digo para você que estava exatamente no litoral, principalmente no litoral da região nordeste do Brasil. E a pecuária? A pecuária também, meus amigos, estava na região nordeste, só que mais no interior do território. A pecuária desenvolveu-se no sertão, ao longo do Vale do Rio São Francisco, também conhecido como Rio da Unidade Nacional, ou Velho Chico, ou ainda Rio dos Currais. E por que Rio dos Currais? Evidentemente, pelo grande número de fazendas que se desenvolvia a criação de gado no interior do território. Portanto, a pecuária, além de fornecer carne, leite, couro, os animais destinados também aos trabalhos nos engenhos e também ao transporte, a pecuária contribuiu de maneira decisiva para a ocupação do interior do território. Na pecuária utilizava-se majoritariamente o trabalho livre, preste bem atenção. A mão de obra prioritária e fundamental na pecuária era o trabalho livre. Entretanto, também haviam negros escravos, negros escravizados, claro, em menor número, mas também haviam negros sendo utilizados na pecuária. Além da pecuária, haviam outras atividades paralelas, outras atividades complementares à economia açucareira. Dentre essas atividades, podemos mencionar o cultivo de algodão e tabaco. Outras atividades muito importantes. E por que muito importantes, professor? Porque algodão e tabaco eram moedas de troca no tráfico negreiro. A produção de algodão e a produção de fumo eram importantíssimos dentro do comércio transatlântico de escravos. Trocava-se escravos nos entrepostos localizados no litoral africano, nas chamadas feitorias, por produtos muitas vezes vindos do Novo Mundo, produtos oriundos do Novo Mundo, tais como o algodão, o tabaco. Então atenção, algodão e tabaco, importantes produtos utilizados como moedas de troca no tráfico negreiro. E podemos também mencionar como uma importante atividade complementar a extração das chamadas drogas do sertão. Essas drogas do sertão eram exploradas pelos jesuítas, que utilizavam-se de mão de obra indígena, extraindo, por exemplo, guaraná, baunilha, cacau, entre outros produtos oriundos da Amazônia brasileira, conhecidos naquela época como drogas do sertão. Qual foi a mão de obra prioritária durante o período da colonização brasileira? Claro, foi a mão de obra escrava. Outro assunto fundamental que os senhores devem estudar com muita atenção são as características relacionadas ao escravismo colonial. Veja bem, a escravidão já existia no continente africano antes da chegada do colonizador europeu. O colonizador europeu, principalmente os portugueses, eles atribuíram a esta atividade um caráter mercantil, mas
já existia a prática da escravidão entre os reinos africanos, entre as diversas sociedades edificadas no continente negro, principalmente nas atividades de guerra. Os prisioneiros de guerra eram convertidos em escravos. Entretanto, cabe ressaltar que a escravidão na África era sancionada por leis, costumes e tradições próprias do continente africano, melhor dizendo, das várias regiões que compõem o continente africano. Então nós não podemos falar em África no singular, mas sim em Áfricas no plural, porque existiram vários povos, várias etnias, muitas vezes edificando reinos, impérios, alguns deles bastante importantes. Então, o mais correto seria mencionar a África no sentido plural, Áfricas. Com a chegada dos colonizadores lá no século XV, com o estabelecimento de feitorias, a escravidão ela ganhou um caráter comercial, um caráter mercantil, convertendo-se numa atividade econômica muito importante. A princípio, os portugueses utilizaram-se da mão de obra indígena aqui na América Portuguesa. Nas primeiras décadas do século XVI, os portugueses escravizaram basicamente as populações nativas da América Portuguesa. Mas, a partir de 1540, 1560, a mão de obra escrava africana passou a ser a mão de obra por excelência na América Portuguesa. E quais seriam então os fatores que teriam contribuído para essa substituição da mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava africana? Algum preconceituoso ou até mesmo desconhecedor da história brasileira poderia dizer que o índio era preguiçoso, o índio era inapto ao trabalho agrícola, o que é uma grande ignorância. Na verdade, os fatores que foram prioritários para a troca da mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava africana têm mais caráter comercial do que caráter cultural ou ideológico. Veja só, a Igreja Católica Apostólica Romana era contra a escravização dos povos indígenas, pois afirmavam que o gentil, como denominavam as populações indígenas, eram pagãos, mas passíveis de conversão, eram dotados de alma, poderiam ser salvos, e essa era a missão da igreja. Veja, por exemplo, o papel desempenhado pela Companhia de Jesus, os padres jesuítas, que se dirigiram para a América com a tarefa de catequizar os índios. Pois bem, a igreja não se importou com a escravização dos povos africanos, pois afirmavam que o africano deveria ser escravizado como forma de pagamento dos seus pecados. Aqui cabe uma justificativa de cunho ideológico. Na verdade, o fator principal que vai fazer os portugueses priorizarem a mão de obra escrava africana é o fato do tráfico negreiro se constituir numa atividade econômica extremamente lucrativa. Então aí vão surgir os traficantes de escravos, comerciantes que vão se dedicar de corpo e alma neste que foi considerado o vil comércio, o tráfico negreiro, o tráfico transoceânico, o tráfico atlântico de escravos. Milhões de escravos foram transferidos do continente africano para o continente americano nos insalubres navios negreiros, também chamados de navios tumbeiros. Vamos lá. De que maneira ocorreu a utilização da mão de obra escrava na América Portuguesa? De várias formas. Os povos escravizados, os africanos trazidos para a América Portuguesa na condição de escravos, foram empregados em diversas atividades econômicas. Eles estavam na produção de cana-de-açúcar, eles também foram utilizados em menor número, é claro, na pecuária, eles estavam nos
árduos trabalhos da mineração ao longo do século XVIII. Eles estavam também em atividades domésticas, estavam em atividades rurais, em atividades urbanas, nas vilas coloniais, onde se destacaram os chamados negros de ganho. Enfim, em todas as atividades produtivas da América Portuguesa, você teve a utilização de mão de obra escrava. Veja um detalhe importantíssimo. A base da economia da América Portuguesa durante o período colonial foi alicerçada pela mão de obra escrava. Então, é preciso analisar com muito critério esse aspecto. Como eu falei para vocês, os escravos ou povos escravizados foram utilizados em várias atividades econômicas. Então, cabe você saber de que forma os escravos foram inseridos dentro dessa economia colonial. Os escravos poderiam ser direito. O que é o escravo direito? É o escravo que estava diretamente relacionado num circuito produtivo. Vamos explicar melhor para você compreender de uma forma mais inteligível. Veja bem, escravo direito era aquele que estava numa atividade diretamente relacionada ao circuito produtivo, produção de cana-de-açúcar, mineração e também na atividade cafeeira no século XIX. Também foi utilizada a escravidão dentro da produção cafeeira no Brasil Império. E veja bem, o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822. Entretanto, a abolição da escravatura em nosso país só ocorreu em 13 de maio de 1888. No final do século XIX é que o Brasil finalmente acabou com esta verdadeira vergonha. Então havia escravo direito, aqueles que estavam na produção de cana-de-açúcar, estavam na mineração, estavam nos trabalhos das plantações de café. Haviam ainda os escravos domésticos. Os escravos domésticos eram aqueles que realizavam atividades nas casas de seus senhores. Empregadas, jardineiros, copeiros, amas de leite, ou seja, aquelas negras escravizadas que amamentavam os filhos de seus senhores. Haviam também as amas secas, ou seja, as babás. Havia as damas de companhia que acompanhavam as senhoras da elite colonial. Essas eram as chamadas escravas domésticas ou escravos domésticos. E haviam ainda os chamados escravos de ganho. O que vem a ser os escravos de ganho? Eram aqueles escravos que desempenhavam várias funções nas vilas coloniais. Eram escravos, por exemplo, que poderiam vender frutas, vender pequenos animais, prestar pequenos trabalhos nos centros urbanos das vilas brasileiras, escravos que poderiam ser alugados pelos seus donos, escravos que trabalhavam durante o dia, recebiam uma pequena remuneração pela atividade desenvolvida ao final de sua jornada de trabalho, possibilitando inclusive que esse escravo pudesse, com o passar do tempo, conseguir a sua liberdade ou comprar a sua carta de alforria. E existiam também, pessoal, escravos que pertenciam ao governo. Eram escravos com alguma especialidade, escravos que eram pedreiros, construtores ou carpinteiros, que geralmente eram utilizados em grandes obras públicas. Estes escravos eram chamados de escravos da nação ou escravos do Estado. Como você pode perceber, havia uma múltipla utilização da mão de obra escrava na América Portuguesa. Um outro tema interessantíssimo é o trabalho desenvolvido por historiadores nas últimas décadas do século XX e nas primeiras décadas do século XXI, que procuram com muito esforço desconstruir o mito do escravo coisa. O que seria isso, professor? Seria uma forma de demonstrar o caráter humano do escravo,
Ou seja, o escravo, mesmo pertencendo a outra pessoa, mesmo não tendo liberdade, ele não se desumanizou. Ele continuou sendo um ser com sentimentos, com paixões, com ideias que só a ele pertenciam. Ou seja, o negro, mesmo na condição de escravizado, não deixou de ter um caráter humano e exerceu as suas funções sendo um sujeito social. Muitas vezes os escravos fizeram reivindicações a seus senhores, fizeram várias formas de resistência à escravidão no Brasil. Por isso que os historiadores recentemente têm trabalhado de forma bastante árdua para desconstruir também a ideia de escravo vítima, ou seja, do imaginário do tronco que fazia com que o escravo supostamente tivesse uma grande passividade diante da vigência da escravidão. Isso verdadeiramente não aconteceu, pois a população escravizada, por diversas vezes em nossa história, exigiu, reivindicou, lutou, resistiu, muitas vezes até pereceu perante a vigência de um modelo escravista extremamente violento e opressor, mas de forma alguma o escravo ou o negro escravizado passou por uma condição de passividade. Então tire isso da cabeça, porque afinal de contas os escravos, os negros escravizados, por muitas vezes em nossa história, assumiram um papel de protagonismo, lutando pela liberdade. Afinal de contas, existiram várias formas de resistência. As fugas constantes, diminuição no ritmo da produção, queima das plantações, assassinato de feitores e de senhores, mas de forma mais concreta, a principal modalidade de resistência à escravidão foi, sem dúvida alguma, a formação dos quilombos, que eram aquelas comunidades constituídas por todos aqueles que eram oprimidos nessa sociedade escravocrata vigente na América Portuguesa. Ou seja, escravos fugitivos, indígenas e até mesmo livres pobres. Os quilombos são a principal forma de resistência à escravidão na América colonial portuguesa. E dentre esses quilombos que proliferaram pelo território brasileiro, o mais importante, o mais famoso, foi o quilombo dos Palmares, que se desenvolveu durante o século XVII na Serra da Barriga, que fica atualmente no estado de Alagoas. Lá nós tivemos a liderança de Gangazumba e Zumbi dos Palmares, a mais importante liderança do quilombo dos Palmares. E não é por acaso que o dia da morte de Zumbi é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil. Bem, em relação à escravidão, e os escravos foram utilizados em variadas atividades. O tráfico negreiro, como nós já falamos nesta aula de hoje, se constituía numa importante atividade econômica e possuía inclusive um caráter internacionalizado, na medida em que estabelecia uma relação comercial Brasil-África. Então havia essa interação econômica entre Brasil e África. Os escravos eram trocados nos entrepostos comerciais por várias mercadorias: algodão, pólvora, tabaco, aguardente. Também a aguardente foi utilizada como moeda de troca no tráfico negreiro. E vieram então milhões de africanos escravizados para o Brasil. Calcula-se que pelo menos cerca de 5 milhões de africanos vieram para o Brasil. Portanto, o negro contribuiu de forma significativa na formação cultural brasileira, na formação populacional brasileira. Os grupos principais que vieram para o Brasil foram bantus e sudaneses. Evidentemente, vieram várias etnias africanas para o Brasil, mas os grupos principais eram constituídos de bantus e sudaneses. A escravidão foi uma atividade econômica muito importante, afinal de contas, ela
vigorou no Brasil por quase 400 anos, deixando inclusive várias marcas na cultura e na formação social do Brasil. Um dos aspectos negativos da escravidão foi a marginalização dos negros após a abolição da escravatura em 1888 e também a discriminação racial, o racismo, que durante muito tempo vigorou em nossa sociedade e que atualmente, apesar de ainda se manifestar em várias ocasiões de nossa história, é considerado um crime inafiançável pela nossa atual Constituição brasileira, promulgada em 5 de outubro de 1988. Pois bem, meus amigos, meu Brasil varonil, terminamos esta aula de hoje sobre economia colonial, onde nós tratamos da economia canavieira, da economia açucareira na América Portuguesa. Apresentamos também as atividades econômicas paralelas, como, por exemplo, a pecuária, a produção de algodão, de fumo, a agricultura de subsistência, além de enfocar a escravidão, o período de vigência da escravidão no Brasil e as múltiplas atividades em que os escravos africanos foram utilizados. Era o que tínhamos para hoje. Espero que esta aula tenha sido muito produtiva e os senhores tenham aprendido. Espero que possam tirar boas notas em suas provas, em suas avaliações, em seus exames. E espero você na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima!